Muito boa noite, galera. Dia 7 de setembro, dia da pátria, o pessoal saiu para comemorar aí o bicentenário do Brasil e nós lançamos o desafio prescritivo avaliativo do X, hein? Tá aí na tela, ó. A galera chegou a ver? Você recebe uma senhora de 70 anos. Tá, e daí, meu amigo? Aí nós colocamos um case, uma situação, olha lá, tá? Uma situação de uma senhorinha que chega para treinar com algumas características, avaliadas numa anamnese, essas características, e a partir da avaliação dessas características dessa vovó, nós colocamos 4 opções para dar seguimento no treinamento. E aí nós perguntamos para a galera, esse foi o desafio de hoje, tá? Abrindo os desafios pelo X toda quarta-feira. Nós lançamos esse desafio e perguntamos para vocês, qual o que vocês fariam? Quais das opções vocês fariam? E foi bacana, porque a galera respondeu em peso. Boa noite, pessoal, como é que tá aí? Tudo certo? Hoje nós estamos lançando, então, galera, essa estratégia aí. Toda quarta-feira, um desafio para vocês. Ou será um desafio prescritivo, né? Ou avaliativo. E qual é a ideia? Fazer a galera raciocinar, vamos pensar, vamos refletir, vamos analisar. Então nós vamos lançar toda quarta-feira, durante o dia, um case, tá? Um case, uma situação, para se avaliar um determinado direcionamento na prescrição ou um determinado direcionamento avaliativo. E à noite aqui, 20 horas, nem sempre pontualmente, né? A gente passa um pouquinho do horário aí, mas não tem problema nenhum. Hoje nós começamos aí umas 25, era para começar 20 horas em ponto. Mas estamos no Brasil, né, cara? Tá valendo e hoje é feriado, então passou um pouquinho. Então, galera, nós vamos fazer isso. E o objetivo qual é? Cara, vamos raciocinar treino, vamos debater treino, vamos raciocinar avaliação, vamos debater avaliação, vamos interpretar as condicionantes e por isso sempre vai ter um case. Então fica ligado aí. Então vamos lá, ó, como é que nós vamos tocar nossa live de hoje aqui? O X, falando agora do X da nossa live, tá? Nós estamos entrando numa outra dimensão aí do X também. O X vai começar a trazer conteúdo informativo também para a galera. Além de ter a plataforma de avaliação e a plataforma de prescrição, nós vamos começar a trazer conteúdo informativo com cursos para quem é cliente do X. Exatamente. Né, Bruno? Quer explicar rapidinho para eu começar a live aí para a galera, só para dar um tópico aí para a galera? Bom, então, galera, a gente conversando com os nossos clientes ali, né, com vocês, alguns que estão aqui, inclusive, né, a gente vê que tem algumas dificuldades ali no dia a dia, né, principalmente para quem quer começar com avaliação. E aí a gente resolveu fazer esse material mais informativo, né, para agregar aí no X e vocês conseguirem usar o X de fato para alavancar a carreira de vocês. Então, um dos primeiros cursos que a gente já está fazendo é o de avaliação postural, né, João? Uhum. Ele vai ser inteiramente gratuito para quem é assinante do X, né? Então, é mais uma forma da gente crescer junto, né? Que é o nosso propósito aqui, não só o X, mas o Treino em Foco também, né? Uhum. Então, agregar as duas empresas aí e contribuir com o nosso colega profissional, fazer a área crescer. Esse é o objetivo comum das duas empresas. Exatamente. Trabalhando junto nessa parada aí. Toda quarta-feira, você sabe, é live do X, né? E nós estamos agora com essa estratégia de lançar ou na quarta-feira um desafio, como foi hoje, avaliativo, né? Prescritivo. Daí nós vamos deixar bem determinado quando é avaliativo, quando é desafio prescritivo e quando é desafio avaliativo, tá? A gente vai deixar bem assim. Então toda quarta-feira vai ser um case. Eu vou colocar opções naquele case e a gente vai discutir o case e opção por opção. Qual é o objetivo nosso? Cara, fazer o profissional de educação física raciocinar junto, trocar experiência, trocar ideias e com isso nós irmos evoluindo tanto no conteúdo técnico quanto no debate de aplicação, né, de avaliação, de prescrição e crescermos, né? Então o objetivo do X é esse, o objetivo, você sabe, do Treino em Foco é esse. Inclusive estou aqui com a canequinha do Treino em Foco também, a galera está com a canequinha do X aí, ó. A Letícia é a nossa representante com a canequinha do X aí. Então assim, o objetivo é ajudar vocês a crescer, tá? Então é esse que nós vamos seguir em frente. Galera, vamos lá então. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tô aqui agora voltando pro primeiro slide aqui, né, que a gente colocou. Vou ler o desafio para vocês, interpretem junto comigo. Vamos pegar bem esse case, vamos interpretar junto que case é esse, certo? E depois vamos interpretar dentro das opções que eu coloquei qual seria a mais adequada. Não estou dizendo que só tem uma adequada ali. Na verdade, até tem outras opções que vocês podem... Mas a galera foi super bem, hein? Todo mundo acertou. Ou praticamente todo mundo acertou. Aí eu estava discutindo com a Letícia aqui. Será que eu fiz muito fácil?
Porque ela disse que até a mãe dela acertou. Foi isso, né? Pô, mas o Bruno, que é o teu marido, faz sempre isso contigo, faz sempre avaliação, então deve ser a C. Então, show de bola. Vou fazer mais complicadinhas as opções depois, tá? Hoje, como é o primeiro dia testando, a gente vai fazendo aos poucos, tá? O Adrian Ricardo botou aqui, João, tô querendo adquirir a plataforma X. Pode falar como funciona? É uma plataforma de streaming, ou seja, tu assina e tem acesso a ela via uma senha que tu vai configurar, que é uma plataforma de avaliação e de prescrição. Hoje vocês terão a oportunidade de conhecer a plataforma X num quesito bem peculiar, avaliativo. E mais peculiar ainda, porque nós vamos mostrar para vocês como fazer as avaliações da vovó, né? Tem teste para vovó aqui na plataforma X? Tem teste para vovó, tem teste para gurizão, porrada, que quer fazer treino lá na academia, teste de força de um RM, tem. Fazer teste de VO2 com a galera? Tem teste de VO2. João, mas dá para avaliar a postura aí no X? Dá também, cara. Nós temos um simetrógrafo virtual, tem toda uma estrutura para fazer a avaliação postural. Ô João, e a parte de morfologia, de somatotipia? Cara, tem a somatotipia aqui no X também para te fazer, falando de avaliação. Dá para te fazer avaliação antropométrica, bioimpedância, e tem coisas que tu nem imagina que dá para fazer de avaliação antropométrica, que tem no X também. Dá para fazer uma anamnese bem longa, detalhada da galera. Cara, então no setor, no quesito avaliação, pô, nós temos coisa pra caramba e hoje nós vamos ver como avaliar o vovô. Hoje o negócio é avaliar a vovô. Vovô não, a vovó. Porque o exemplo aqui foi uma vovó, beleza? E tem também dentro da plataforma X o setor, a dimensão, o pilar prescritivo. Para prescrever força, para prescrever treinamento resistido elástico, alongamento, treinamento funcional. Então a plataforma X tem um pilar avaliativo, tem um pilar prescritivo e estamos trabalhando num pilar de periodização. Para esse pilar de periodização a gente precisa terminar algo que eu preciso fazer e vai dar um trabalhão, que é a parte do volume load aqui no X. Isso aí está dando um trabalhão para o X já calcular automaticamente para vocês o volume load, beleza? Então isso é o X, é uma plataforma por streaming. Galera, vamos lá, ó, vamos discutir treino, vamos pensar treino. Então vamos lá, ó, pega o case. Uma coisa que a educação física não faz muito é estudar cases. E estudar cases é muito legal porque ajuda muito no raciocínio, né? E quando eu tiver um caso real na academia similar ao meu case, pô, já fiz todo aquele raciocínio, toda aquela ideia, né? Toda aquela ideia. E fica legal. Então vamos lá, ó. Vamos ver aqui, ó. Acompanha comigo aqui, ó. Vamos fazer um raciocínio. Então eu vou acompanhar como nós fizemos aqui, ó. Você recebe uma senhora de 70 anos para o treinamento. Então imagina lá, galera, ó. Vocês são personal trainer, ou trabalham no chão numa academia, ou tem um estúdio, não importa aí a situação, mas te imagina assim, atuando profissionalmente, tu recebe uma senhora de 70 anos. Bom, uma senhora de 70 anos não quer dizer muita coisa, apenas que é uma senhora, sexo feminino, e que ela é idosa. Bom, beleza. Agora, em que condições, o que aquela idosa precisa fazer? Então, vamos lá, ó, vamos evoluir no case aqui, galera, tá? Então, recebi uma senhora de 70 anos, o que mais nós colocamos aqui, ó? Ela vem indicada pelo médico ortopedista. Muito comum isso, né? Nós recebermos idosos ou clientes não idosos também, mas que venham indicados pelo ortopedista para que melhore sua força muscular, ó. Então o médico ortopedista, ele não está prescrevendo nem nada, né? Mas ele está dando uma indicação muito forte. Ó, eu, enquanto ortopedista, não enquanto cardiologista, porque talvez a informação do cardiologista fosse outra. Mas do ortopedista ele está sendo bem diretivo. Essa senhora que eu estou te encaminhando, ela precisa treinar força muscular, ok? Força muscular. Muito bom. E aí, nesse case, vamos imaginar que o médico ou a tua avaliação te traga outras informações agora. Olha só. Esta senhora, segundo o médico, necessita de maior autonomia para se movimentar e encontra-se em processo avançado de sarcopenia e dinapenia. O que é a sarcopenia? Bom, é a diminuição da massa muscular. Então ela está com uma baixa taxa de musculatura, mesmo se tratando de uma idosa. E dinapenia é baixo teor de força. Queda significativa e expressiva de força. Por isso que ela tem que treinar força muscular, por isso foi indicação. E essa força muscular tem que aumentar aí também a massa muscular, porque está baixa. Mas o principal motivo é dinapenia. Por quê? Necessita de maior autonomia para se movimentar, certo? Ela precisa de maior capacidade de movimentação e para isso ela precisa ganhar força. Então muito provavelmente, aí vale a pena tu testar, e aí nós vamos mostrar para vocês como é que essa mulher senta e levanta.
Porque sentar e levantar tem teste no X para isso. E sentar e levantar, quando ela senta na frente da TV para assistir TV, ela senta, ela faz um agachamento. E quando ela levanta da poltrona da TV do sofá para ir pegar algo na cozinha, ela está subindo num agachamento, fase concêntrica do agachamento. Então é interessante, olha bem, ó, o raciocínio. É interessante eu saber como é que essa senhora de 70 anos agacha, né? Como é que ela senta e levanta. Mas eu não preciso fazer um agachamento a fundo no Smith Machine. Eu preciso saber como é que ela agacha. Ou seja, eu preciso saber como é que ela senta e levanta. Então seria interessante eu fazer um teste sentar e levantar. Extremamente funcional, senta e levanta. E aí nós vamos mostrar hoje para vocês um teste sentar e levantar que tem no X, para vocês fazerem com o idoso e ver como é que está a condição do idoso. Beleza? Tranquilo? Então, porque a indicação do médico ortopedista, como eu acabei de ler para vocês, é essa. E eu tenho que seguir algum. Eu tenho que aprender a trabalhar em equipe multidisciplinar. Eu tenho que aprender a trabalhar em equipe multidisciplinar. E eu tenho que aprender a trabalhar com as indicações dos médicos. Eu não tenho que trabalhar contra, eu tenho que trabalhar junto com eles. Não de encontro, e sim ao encontro dos médicos. Beleza? Beleza. Já tivemos uma linha de raciocínio aqui com essa senhora. Voltando aqui, essa senhora de 70 anos que nós recebemos. E aí tivemos essas características de dinapenia e sarcopenia. E o médico indicou ela para ganhar força muscular porque precisa de maior autonomia, né? Capacidade de movimentação. Que o termo aqui é autonomia, o personal júnior me mandou uma mensagem dizendo que autonomia não é o correto, cara. Não é o correto. Agora eu me esqueci qual é o termo que o júnior colocou, mas tem um termo que é mais correto. A autonomia dá mais autonomia intelectual. Traz em si a ideia de intelectual. E tem um outro termo que é funcional mecânico, assim, que eu não me recordo agora. Se o júnior estiver acompanhando a live aí, pode até nos dar essa informação que ele me mandou no direct, que eu agradeço muito o júnior e aprendi hoje com ele, tá? Olha só, dando sequência agora aqui, ao aplicar, vocês, personal trainer, gestor de sala de musculação, a clínica de vocês, o local que vocês estão trabalhando, vocês, ao aplicarem um questionário, você verifica o quê? Que essa senhorinha, não se encontra, no momento, com nenhuma dor ou limitação importante nas articulações, o que é relativamente raro nessa faixa etária. Então olha só que bacana. Pô, era de se esperar que ela tivesse dor numa articulação ou outra, uma artrose daqui e dali, que pudesse impedir inclusive de eu fazer testes adicionais para entender melhor essa vovó. Não tem. Ela não apresenta. Então, galera, esse é um ponto positivo porque isso me libera para eu poder fazer algumas testagens adicionais. Como eu falei antes, o teste sentar e levantar da cadeira. Sentar e levantar, que é um teste que é um teste extremamente importante, porque quando ela senta e levanta da poltrona assistindo televisão, ela vai fazer exatamente esse movimento. Quando ela vai na privada, ela senta e levanta da privada, ela vai fazer esse movimento até num ângulo mais baixo. Então é importante eu saber, já que ela está com dinapenia e sarcopenia e o problema é funcional, por isso o médico ortopedista me encaminhou, seria interessante eu fazer esse teste com ela. Bom, mas talvez ela tenha dores articulares, que é muito comum nessa idade, e me impeça de fazer algum teste. Pelo contrário, ela não apresenta essas dores musculares, então te libera para poder pensar um rol de testes motores com essa vovó. Pegou a lógica? Nós estamos raciocinando aqui já o processo que, inclusive, se eu vou poder avaliar mais detalhadamente essa vovó, eu vou ter que segurar um pouco. E, pelos dados que eu obtive na anamnese, nesse case, cara, tá liberado, ela não apresenta dores musculares importantes, então a princípio eu posso começar a pensar num rol de testes físicos aí interessantes para fazer com essa vovó. Top! Vamos seguir a linha de raciocínio, acompanha comigo aí. Então tá, fiz uma anamnese, tá? Isso aqui eu identifiquei num questionário da anamnese, e nessa anamnese, pô, legal, já peguei informação importante. O que mais eu capto de informação fundamental para organizar a minha avaliação e a minha prescrição com essa vovó? Olha só. Esta senhora foi atleta, velho, de tênis. Pô, atleta de tênis tem movimentação forte para um lado e para o outro, muita agilidade e potência, né? E em nível estadual, então a vovó não foi Zé Mané no esporte. Pô, ela foi atleta de tênis numa modalidade que tem muita movimentação corporal, exige muito, principalmente do aspecto de potência muscular. E em nível estadual, que é um nívelzinho bacana, ela não foi Zé Mané, então ela tem uma movimentação. E manteve-se praticando a modalidade até os 45 anos. Ela tem 70 anos hoje, mas manteve-se praticando a modalidade até os 45. Bom, já faz um tempinho, né? Há anos, até os 45 anos. Quando encerrou a prática do tênis. Então, desde os 45, ela está com 70.
pô, tem 25 anos aí na parada que ela não pratica mais tênis. Então, aquela potência muscular que ela deveria ter, perdeu, por isso a indicação do médico. Iniciou na mesma idade, ou seja, aos 45 anos, a musculação. Opa, que massa! Aos 45 ela abandonou o tênis por um motivo ou outro, né? Parou o tênis, talvez por não ter mais tempo, mas se manteve na musculação. Mas, segundo ela, não gostou muito. Ixi, ela não é muito fã da musculação, hein? Pelo menos não foi. Então vou ter que ter um carinho maior com essa vovó para seduzir ela, hein? Para o treinamento de força, para a musculação. Eu vou ter que seduzir essa vovó. Mas lembra bem, ó, lá aos 45 anos, quando ela fez, na meia idade dela, ela não gostou muito, hein? E abandonou também a musculação aos 50 anos. Putz! Então ela abandonou o tênis aos 45 por N motivos, que eu não captei aqui na minha anamnese inicial. Começou a prática da musculação aos 45 anos, mas abandonou aos 55 anos de prática. Não dá para desprezar. Né? Essa vovó hoje, aos 70 anos, ela fez 5 anos de prática, é algo importante. Mas ela não curtiu muito. Então vejam bem o linha de raciocínio, galera, quando eu capto essas informações na minha anamnese. Eu vou ter que seduzir essa vovó. Bom, ela precisa de desenvolvimento motor, ela precisa ter autonomia locomotora, que não é o termo correto autonomia, mas eu estou tentando lembrar o termo correto que não estou lembrando. Então eu vou usar autonomia por enquanto. Ela está com dinapenia, baixo nível de força, ela está com sarcopenia, baixo teor de massa muscular. Então eu vou ter que entrar com treinamento de força para essa vovó. Hora ou outra na minha periodização, momento ou outro na minha periodização, Lucas, Gislaine, eu vou ter que entrar, Edivaldo, com um treinamento de força. Só que ela já teve uma modalidade bem bacana para treinar força, a mais adequada até, eu diria, para uma senhora de 70 anos, que é treinamento de força. Só que veja bem, galera, Gabriel, ela não curtiu. Então eu já fico mentalizando o seguinte, ó, eu vou ter que entrar em algum momento da periodização com treinamento de força com ela. Porém, vai ter que ser um treinamento de força sedutor. Eu vou ter que seduzir, porque em algum outro momento ela treinou, não curtiu. Então eu vou ter que ser bem sedutor, vou ter que sentir bem essa vovó para eu poder entrar com um treinamento, explicar para ela a importância e seduzir ela para algo que a priori ela não curte muito. Olha como a anamnese já me dá até rotas de direcionamento, de abordagem futura com a vovó. Então nós não podemos desprezar a anamnese. Agora, tem que saber usar. E eu estou dando um exemplo para vocês, Sileide, de como usar, Thaís, de como fazer, Janderson, de como usar a Performance Academia nesse processo de avaliação, tá? Essa é a ideia. Então vamos seguir em frente aqui, ó. Aqui já me deu uma baita informação, né? Treinou musculação, 5 anos e tal, mas parou aos 50, ela tem 70 hoje. E o que ela fez dos 50 até hoje, né? Vamos lá, ó. Permaneceu fazendo caminhadas desde então, desde os 50 anos, quando ela parou, 4 vezes por semana, entre 30 a 40 minutos. 4 vezes por semana, 30 a 40 minutos. Tá razoável esse trabalho de caminhada da vovó para um trabalho cardiovascular. Basta saber qual é a intensidade. E aí aqui, ó, com sensação de cansaço moderado, mas nunca avaliou o componente cardíaco durante esta atividade motora de caminhada 4 vezes por semana de 30 a 40 minutos. Então o que eu vejo? Em termos de volume e frequência semanal, essa vovó está treinando legal. Pô, ela parou lá aos 50, mas ela vem caminhando 4 vezes por semana. Relata sentir aqueles 30 a 40 minutos como uma intensidade moderada, mas nunca fez um levantamento cardíaco para a gente ver. O que seria legal nessa estratégia agora aí? Vamos lá, ó. Olha o raciocínio. É raciocínio. Não tem receita de bolo. Vocês podem divergir do que eu estou falando aqui e tomar outro raciocínio. Mas eu vou dar um aqui, uma ideia de raciocínio. Pô, ela caminha, né? 30 a 40 minutos. Se eu puder caminhar um dia com ela, um dia só, caminhar na velocidade dela. Velocidade dela, no percurso que ela faz, do jeito que ela faz. Só que eu vou fazer um detalhezinho. Eu vou botar um cardiofrequencímetro nessa vovó e quero ver qual é a resposta cardíaca dela nessa caminhada e fazer um cálculo de zona-alvo para ter uma ideia. Não é uma precisão de uma tese de doutorado em fisiologia, mas eu nem preciso de uma tese de doutorado em fisiologia. Eu preciso ter uma ideia de intensidade cardíaca que essa vovó está caminhando. Então, um dia que ela for caminhar, se eu tiver possibilidade desses 4 vezes por semana, eu vou junto. E ao ir junto com ela, Josimar, eu vou colocar um cardiofrequencímetro e vou mostrar para ela, ó, vovó, hoje nós vamos monitorar a sua frequência cardíaca, eu quero ver quanto que dá aí em batimentos por minuto a sua frequência cardíaca. Por isso que eu estou botando essa cinta do cardiofrequencímetro, a senhora está com um reloginho aí do cardiofrequencímetro, eu vou estar monitorando a sua frequência cardíaca durante a sua atividade de caminhada que a senhora gosta de fazer, esse ela gosta de fazer,
4 vezes por semana, 30, 40 minutos. Eu só quero ter uma ideia de quanto vai a sua frequência cardíaca em média. A senhora caminha exatamente da forma que a senhora vem fazendo, tá, Robson? Flávia, deixa ela caminhar do jeito que ela caminha sempre. Deixa ela fazer a atividade motora do jeito que ela fazia. Só monitora. Para quê? Qual é a informação que eu estou procurando aí, galera? Qual é a resposta cardíaca dela? E principalmente, poder fazer o cálculo depois e ver qual a intensidade que essa vovó caminha. Qual a intensidade? Porque isso vai ser muito importante para mim para poder manter o treinamento cardiovascular dela, para poder dar um pitaco lá, dar uma dosificação, organizar esse treino dela lá. Talvez ela possa caminhar até menos com uma intensidade maior. Talvez ela possa continuar caminhando o mesmo tempo com uma intensidade maior. Ou talvez até eu tenha que pensar em baixar um pouco essa intensidade. Ela percebe como moderado. Mas uma vovó assim falar que é moderado, tenho que melhor quantificar esse dado aí, Renan. Então a ideia, Robson e Renan, é justamente isso, galera. Eu fazer esse controle. Então vejam bem, a partir desse dado no case que nós estamos trabalhando com case, que foi feito o desafio de prescrição de hoje, eu já faço um comportamento de avaliação cardíaco da vovó. E vou caminhar junto com ela. João, não dá para caminhar junto com ela, eu não posso sair da minha clínica agora, do meu estúdio, cara, não tem condição. Então faz um treino aeróbico com ela dentro da esteira da tua academia, pede para, tu vai testando velocidades até uma velocidade que ela acha assim, ó, que está similar ao da caminhada. Eu não disse igual, eu disse similar ao da caminhada, e quando ela encontrar uma velocidade que está similar ao da caminhada, o que, que a gente vai fazer? Vai ver quanto é que está dando em frequência cardíaca, monitorando a frequência. Não é igual à caminhada, nós sabemos, mas é o mais parecido que eu posso fazer, porque eu não tenho como acompanhar ela na caminhada que ela faz. Eu só preciso fazer isso uma vez. Mas mesmo que eu não tenha capacidade de acompanhar ela essa uma vez, eu vou fazer isso. Vou fazer na academia, colocar a esteira, vai ajustando a velocidade. Como é que tá, dona Terezinha, falando da minha mãe? Como é que tá, dona Terezinha, a velocidade? Não, eu caminho um pouquinho mais rápido que isso. Aumento um pouquinho a velocidade, dá uns 3, 4 minutos para ela sentir a velocidade. E aí, dona Terezinha, como é que tá? Não, eu caminho um pouco mais rápido que isso. A sensação de esforço que eu tenho é um pouco mais. Aumenta um pouquinho mais a velocidade da esteira, dá mais uns 3, 4 minutos para ela sentir a velocidade. E perguntei, aí, dona Terezinha, como é que tá? Ó, tá um pouco alto, eu caminho um pouquinho mais rápido. Baixa um pouquinho até achar. Vai perguntando para ela. Na hora que achar, ela diz, ó, é mais ou menos assim a velocidade que eu caminho, a sensação que eu tenho do esforço moderado é mais ou menos isso. Opa, top, aí olha a frequência cardíaca, como é que ela se comporta naquela velocidade ali. Se não dá para ir caminhar com ela, faz dentro da academia, certo? Ou dentro do estúdio, dentro da clínica que tu tenhas. Mas gera um dado a mais, Ângelo. Gera, Maria Cândida, um dado a mais do teu cliente. Porque esses dados, galera, vão me ajudando a entender como é que está essa senhora de 70 anos. E lembra que o treino dela nem é aeróbio, que o médico ortopedista indicou. O médico ortopedista indicou um treinamento de força, mas ela já faz o trabalho aeróbio. Eu vou contribuir com aquele trabalho aeróbio dela. Eu vou dar uma dosificação melhor daquele trabalho aeróbio lá. Eu vou organizar aquele trabalho aeróbio, pedir para fazer alongamento que ela não faz, trabalho de mobilidade talvez que ela não faça, vou orientar ela a fazer, lá na caminhada dela, quando ela faz a caminhada dela. Vou orientar ela a caminhar um pouquinho mais rápido ou um pouquinho mais lento, a depender do dado que eu receba dela. Então, galera, olha só. Nós estamos aqui a partir do case que nós colocamos no desafio prescritivo dessa vovó, né, que nós ilustramos aqui. Talvez essa vovó que nós ilustramos não esteja similar à vovó que já caminha. Ó, galera, teve um comentário, né? A vovó que vocês estão falando não é essa aí. Talvez não seja mesmo. Então tá certo o comentário. Mas para ilustrar na arte, a gente colocou, né? Então vamos lá, ó. Essa vovozinha aqui do desafio, certo? Certo, Gilvan? Olha só. Vamos lá. Foi indicada pelo médico para fazer trabalho de força. Ela está com dinapenia, está com sarcopenia, que é comum até nessa idade, nessa faixa etária. Precisa de aparato motor. Aí eu falei para vocês, ó, não tem nenhuma dor, fez anamnese, ela não, o que é raro, mas não tem dor. Então ela abre o leque para poder fazer alguns testes motores de força com essa vovó. Não é teste de um RM obrigatoriamente, não estou falando disso. Vocês já vão ver como nós fazemos no X. Tem uma experiência motora, já treinou musculação por 5 anos, dos 40 aos 45, mas não gostou de musculação. O profissional que trabalhou com ela não foi sedutor o suficiente. Não conseguiu convencer ela de gostar. Então eu vou ter que ser sedutor. E ela faz um trabalho aeróbio e eu já tive aqui algumas ideias para tentar ajudar ela no trabalho aeróbio também. E aí, galera, eu coloquei aqui o desafio. E aqui vem 4 opções do desafio que eu coloquei para vocês. Tá, e aí qual é a tomada de atitude que vocês vão ter, Mayara? Como é que vocês vão conduzir o trabalho? Vejam bem, até então eu explanei o caso, o case, expus o case para vocês, e ao expor o case eu já fui discutindo
lateralmente, marginalmente, alguns aspectos importantes desse case. Inclusive, pensando em teste que eu posso fazer, o case já liberou porque não tem dor articular, faz um trabalho aeróbio e gosta de caminhar 3, 4 vezes por semana. Seria interessante saber o seguinte, esse trabalho aeróbio aí, Felipe, ela vai caminhar com as amigas? Porque se vai caminhar com as amigas é top, o que está motivando ela talvez não seja nem gostar muito da caminhada, é o bate-papo com as amigas. Vamos botar fofoca em dia, pô. E aí bota fofoca em dia na caminhada. Top, tranquilo, se isso está motivando ela está caminhando. Talvez eu só precise dosificar um pouquinho o trabalho lá para intensificar, para fazer um alongamento prévio, um trabalho de mobilidade, talvez se ela precise. Preparar ela para fazer essa caminhadinha dela lá, bem de boa, bem tranquilo com as amigas e talvez até intensificar um pouco, Iago, a intensidade que ela está fazendo lá. Beleza, galera? Tranquilo? Então vejam bem, ó, que ao longo da descrição do case nós já tivemos várias situações aqui pertinentes para pensar. Vamos para as opções que nós colocamos, tá? Vamos lá. Então, o que eu faria com essa vovó? Ó? Diante desse quadro e das informações levantadas, qual seria a tua primeira atuação? Primeira atuação. Não é a única, é a primeira. Então, eu coloquei aqui, ó, elaborar um treino funcional, já que a necessidade inicial é de autonomia para o movimento. Ó, essa é uma ideia interessante, né, galera? Elaborar o treinamento funcional, porque o próprio médico diz que essa é a dificuldade maior. Ela tem dinapenia, sarcopenia e a dificuldade de movimento. Ela precisa ter ganho de autonomia motora, que não é o termo correto, como o personal júnior, Mauriti Júnior já nos orientou. Eu não lembro qual é o termo que ele colocou. Independência. Independência. Isso aí. Ela não precisa de autonomia, ela precisa de... Esse é o termo. Independência motora. Então, beleza, Bruno, é isso aí que o Júnior colocou. Ela precisa ter independência motora. Esse é o termo correto, porque autonomia é autonomia intelectual e independência é independência motora. É o que está sendo colocado na ciência, então vamos seguir. O personal júnior me ajudou bastante, Mauriti Júnior aqui de Blumenau, que inclusive é o personal trainer da minha mãe. Perfeito? Então, ó, ele me deu um puxão de orelha, ó, seu João, vamos usar o termo correto, pô, vamos se ligar aí, eu sou o personal da tua mãe, tu tá usando a autonomia que é para intelectual, usando para parte física, que deveria ser independência motora. Beleza, Júnior? Show de bola. Tô brincando aqui pelo puxão de orelha, mas ele me deu uma orientação. Hoje eu aprendi com o cara. Por isso que eu digo, aprendendo com a galera aí. Beleza, galera. E aí, seria uma boa já fazer o treino funcional? É necessário esse treino funcional para voar. É necessário. Só que a questão é, vejam bem, ó, quando foi colocado aqui. Então, quem poderia ter pensado na alternativa A, ninguém respondeu. Ó, a galera tava ligada, né? Mas seria uma boa estratégia, ó, elaborar um treinamento funcional. Deixa eu segurar aqui para poder, ó. Elaborar um treinamento funcional, já que a necessidade inicial dessa vovó, conforme colocado pelo ortopedista, é autonomia ou independência, seria o correto, né? Independência para o movimento. Bom, é óbvio que eu vou ter que fazer isso. Isso é a necessidade, inclusive, indicada pelo médico dela. E eu tenho que trabalhar numa equipe multidisciplinar, porque o paciente do médico é a minha cliente de personal. Só que vejam bem, galera, como primeira atuação talvez não seja mais adequada. Não seria melhor eu investigar um pouquinho melhor essa vovó, entender um pouquinho melhor a capacidade motora atual dessa vovó, qual é o grau de independência motora que ela apresenta hoje, para eu poder ver o quão longe eu estou de um ideal, o quão longe eu preciso trabalhar com ela, Cristiane? Michele, vocês não acham? Vitor, isso seria o melhor, né? Claro que o treino funcional é uma boa, é necessário e vai ter que ser investido, mas talvez não no primeiro momento. Vamos ver a alternativa B, tá? Olha só a alternativa B que eu coloquei aqui, ó. Iniciar um treinamento de força. Pô, ela tem dinapenia, eu tenho que meter treinamento de força nessa vovó. Então quem optou pela B? Ninguém optou pela B. Todo mundo acertou. Mas, ó, não seria uma loucura se alguém tivesse optado pela B, dizendo assim, não, João, eu vou iniciar um treinamento de força, já que a senhora sofre de dinapenia. Não seria nenhuma loucura. Cara, tá concordante. Paula Longo, com o que o médico ortopedista colocou, com o que eu já diagnostiquei, com a minha anamnese, cara, não seria nenhuma loucura. Só que, de novo, pergunto para vocês, como primeira atuação, ao invés de aplicar um treinamento funcional, ou ao invés de aplicar um treinamento de força, que é necessário, não estou excluindo, dizendo que alguém, se botou opção A ou B, falou bobagem, não falou bobagem. Mas como primeira intervenção, não seria mais interessante eu investigar um pouquinho melhor essa vovó ainda? Não seria daí melhor eu programar melhor o treino, tanto de força quanto funcional,
entendendo melhor a condição, o status de independência motora atual da minha vovó? Não seria mais interessante, Júlia? Ó, a Júlia colocou que sim aqui, ó. A Júlia concordou. Vocês não precisam concordar comigo também. Eu estou tentando aqui fazer reflexões, que as nossas quartas-feiras serão isso. Vamos refletir treino, prescrição, situações aqui para evoluir. Mas, repito, se o cara tivesse colocado a alternativa A aqui, não, vamos começar um treinamento funcional, ou alternativa B, vamos começar um treinamento de força, não seria uma loucura, não. Não estaria um erro total, tá, Lúcia? Não seria uma aberração. Não, 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 nada disso. Só que antes de começar isso, eu, João Moura, faria o seguinte, vou entender um pouco melhor essa vovó. Vou entender um pouco melhor. Já entendi com a anamnese, já sei que ela caminha com as amigas, já sei que é 3 vezes por semana, já sei que ela não gostou de musculação e vou ter que seduzir ela, né, Silvana? Mas tô pegando e vou pegar mais informação. Por quê? Galera, olha, se liga no que eu vou falar agora aqui, ó. Quanto mais informação eu estiver do meu cliente, mais certeira será a minha prescrição. Vou repetir. Quanto mais informações eu tiver do cliente, mais certeira será a minha prescrição. Então, como é uma vovó de 70 anos, já fez musculação e não gostou, eu vou ter que seduzir ela para musculação. Falei antes, cara, eu vou pegar mais dados para ir certeiro nessa vovó aqui. Eu não vou jogar bala fora, eu vou direto no alvo, tá? Silvana concordou comigo aqui, temos que ver o indivíduo como um todo, tem que avaliar ele, já estamos avaliando, né, Julia? Então o pessoal está comentando aqui, ó, perfeito, é isso aí. A Cristiane colocou que chegou atrasada, estava assistindo os cursos da Semana de Educação Física do Treino Foco. Show, show, manda bala lá, manda bala. Estamos aí sempre produzindo material e discutindo com a galera para evoluir. Nossa área tem que evoluir, temos que evoluir, nós estamos aqui para contribuir. Então vejam bem, olha a opção C agora, galera. Vamos lá. Diante de tudo que eu falei até agora do case. Opção C fala o que aqui, ó? Aplicar, ó, primeira atuação. Aplicar uma bateria de testes inicialmente para identificar a real condição motora desta senhora. Me parece essa a melhor opção para um primeiro momento, galera. Para um primeiro momento. Como ela não tem dor articular, lembra? Como ela tem dinapenia, sarcopenia, mas principalmente dinapenia, perda de força. Como ela foi indicada pelo médico para ter independência motora, e como ela não tem dor articular e faz caminhada 4 vezes por semana, tem alguma movimentação corporal, ela liberou isso aqui, ó, ela liberou bateria de teste. Ela liberou. Liberou em que sentido? Cara, ela não tem nada que contraindique fazer uma bateria de teste, eu vou fazer. Por quê? Porque quando eu faço essa bateria de teste, eu vou entender melhor essa vovó. Eu vou poder captar melhor as nuances da condição e status físicos atual dessa vovó. E a partir disso eu direciono melhor, eu vou, ó, mais certeiro no meu alvo prescritivo, ou seja, na minha elaboração da minha periodização, nos dados iniciais da minha periodização, do treinamento com essa vovó. Então, tendo esse levantamento de dados, eu fico mais certeiro no que eu vou fazer. Então, num primeiro momento, não é loucura treinar força, tá de acordo com o que precisa, treinamento funcional tá de acordo, mas num primeiro momento, eu vejo que essa seria... O que vocês acham, galera? Eu vejo, por isso que eu montei dessa forma, e a C seria a resposta certa. E a grande maioria jogou C também. A grande maioria optou pela questão C, se não todos, tá? Da galera que respondeu aqui, que deu uma interação bem bacana com vocês aí. Pegaram a lógica? Quem está acompanhando desde o começo deve ter pego a lógica aí, né? De como fazer o processo. Deixa eu ver uma pergunta que o pessoal colocou aqui, ó. Carlos. Minha mãe é idosa e toda vez que ela faz caminhada sente muitas cãibras. Seria falta de potássio? Pode até ser. Quem vai poder dizer isso é um nutricionista ou um médico que faça exames bioquímicos da tua mãe para identificar sais minerais, entre outras situações, né? Questões hormonais, questões de glicose, hormônios, né? Como eu falei. Então aí vale, Carlos, fazer uma avaliação com a tua mãe que o médico vai fazer criteriosamente isso, tá? E aí ver se as câimbras podem ou não ser oriundas da falta de potássio. Não é só isso que gera, até uma discussão para ver se realmente a falta de potássio é fator que leva a cãibra, teria que analisar outras situações. O exercício que ela faz não está muito elevado, né? Essas caminhadas, ela faz um alongamento prévio, questões básicas do treinamento poderiam ajudar. Testar, Carlos.
Faz um alongamento, se ela não faz um alongamento caprichadinho com ela, passa um programinha de alongamento ali básico para ela fazer 2, 3 caminhadas e ver se ela vai sentir cãibra ou minimiza o efeito da cãibra, né? Na volta da caminhada a mesma coisa, vale o teste, tá? E vale uma consulta com endócrino ou com médico para fazer os exames metabólicos. Eu diria que isso é importante no âmbito geral, específico do que tu colocaste, no âmbito geral também, tá? Beleza? Então nós temos que ter a preocupação com o nosso cliente, é um ser humano que está ali, eu tenho que trabalhar junto com, de novo, ó, nutricionista, um endócrino, de novo multidisciplinar, O profissional de educação física não faz milagre, nós fizemos muita coisa, muita coisa. Agora milagre não dá e tem que trabalhar junto com os outros profissionais da área, os co-irmãos da área de saúde. Não dá pra gente achar que nós somos os únicos profissionais que vão resolver o problema. Em equipe nós vamos resolver o problema, em equipe multidisciplinar, tá? Então essa é a minha sugestão aí, Carlos, para tua mãe, tá? E depois fazendo isso, dá o retorno para nós aí, cara, beleza? A Júlia aqui concordou. Só vou botar agora aqui, ó, a última opção que nós colocamos, ó, iniciar um treinamento de hipertrofia, já que a sarcopenia apresentada pela senhora é um fator preocupante, tratando-se de um idoso. E lembre-se que o diagnóstico médico foi de sarcopenia. Só que para eu iniciar esse trabalho de hipertrofia, a gente sabe que o trabalho de hipertrofia ele vai modificar ali algumas cargas e eu preciso saber se essa senhora tem condição atual de botar cargas ali. Quando eu falo cargas, eu não estou falando só de quilagem, né, galera? Estou falando do todo da prescrição. Eu preciso entender o todo dela. Então é importante, mais uma vez, ó, para eu fazer um treino funcional, fazer um treino de força, ou fazer um treino de hipertrofia, que são as opções A, B e D, eu preciso fazer antes a opção C que a Júlia colocou aqui. Qual é a opção C? Avaliar. Para ver se ela tem condição de fazer um treino funcional, inicialmente seria mais adequado, ou um treino de força inicialmente mais adequado, ou um treino até mesmo de hipertrofia inicialmente mais adequado. Qual o treino mais adequado? A avaliação vai me dizer. É esse o ponto-chave do processo, tá? É a avaliação que vai me dizer, porque nenhuma dessas opções está totalmente errada, são opções viáveis, porém eu tenho que saber o status dessa senhora para ver qual a melhor opção. Como diria João Moura, prescrição sem avaliação, prescrição cega. Então eu vou fixar essa aqui do Carlos, ó. E é exatamente isso. Por isso que prescrição sem avaliação é cega. Porque eu posso não estar fazendo um absurdo, mas eu poderia estar fazendo melhor. Né? Das 3 opções, hipertrofia, funcional e força, as 3 são opções interessantes. Qual a melhor para esse momento e para essa senhora? A avaliação vai me dizer, tá? Galera, pegou a ideia do nosso case? Essa é a ideia. Olha quanta informação, raciocínio nós tivemos aqui. Quem pôde acompanhar, está acompanhando a live desde o começo. E agora chega no momento da gente apresentar o recurso que o X tem para ajudar nisso. Bom, então o que seria a estratégia mais correta? Cara, fazer umas avaliações adicionais com essa vovó, identificar o status funcional dela atual e a partir desse status funcional dela atual, a gente vai definir se vai começar com uma prescrição adaptativa, Claudinho, talvez seja o mais interessante, Claudinho, fazer um treinamento adaptativo num primeiro mesociclo de 3 microciclos, 4 microciclos. Talvez eu já possa entrar com um treinamento funcional, a depender da condição dessa vovó, já entro com um trabalho funcional com ela, que vai ter repercussão na hipertrofia, que vai ter repercussão na força, aí vai depender como eu vou adaptar o treino funcional. Posso entrar com a ideia, a depender da condição dessa vovó, já com treinamento de força, né? Claro, aí tem que ter uma base interessante, que não parece ter, mas a avaliação vai me dizer. Para o treinamento de força eu vou ter que trabalhar com quilagens elevadas com ela, né? Então parece não ser o caso ainda, mas dependendo do resultado nas avaliações, pode ser a opção mais viável. Ou ainda um trabalho de hipertrofia, já que ela tem sarcopenia. Lembra que ela tem sarcopenia, dinapenia e precisa de independência motora. 3 coisas. E cada uma está vinculada. Independência motora é o treino funcional, sarcopenia é o treino de hipertrofia e dinapenia é o treino de força. Claro que treinando qualquer um dos 3, tanto a hipertrofia vai ser trabalhado, quanto a dinapenia, o ganho de força vai ser trabalhado, quanto a independência motora vai ser trabalhada. As 3 coisas. A questão é qual a abordagem mais adequada agora e a avaliação que vai valer. E agora nós vamos mostrar com o X, Bruno, para a galera. Tá com o X aberto aí? Ou tu quer abrir aqui? Pode ser. Pode ser, eu acho que no meu fica melhor, né? Então, enquanto o Bruno senta aqui, ó, eu vou comentando com vocês e a gente vai mostrar agora no X quais são as avaliações que nós temos para idosos, tá? Então, assim, por exemplo, vocês estão com o X na mão, né? E aí vocês vão fazer, diante de todo esse case que nós discutimos aí, todo um processo de raciocínio, de discussão, de análise.
Pô, então eu vou pro teste. O que que a nossa plataforma... Galera, vocês não precisam usar o X, tá? Eu não tô aqui forçando a barra para vocês. Pode usar uma planilha que vocês tenham aí, usar outra plataforma de avaliação, façam da maneira que vocês acharem mais interessante. Só que o X, que é a minha plataforma, minha, do Bruno, do Diego, que somos os sócios aí, proprietários, pô, a gente trabalha nela diariamente, certo? Essa galera aqui, ó, que eu já apresentei para vocês, vou mostrar de novo, que tá me acompanhando aqui, o menino Bruno, que dá o suporte, a Letícia, a menina Letícia, que dá o suporte, que bola aí a nossa marqueteira, nosso assessoramento de marketing aqui. Cara, o pessoal tá o tempo todo aprimorando a plataforma para ajudar a galera, tá? Então nós vamos mostrar já direto, não precisa nem mostrar como é que entra. Vamos direto lá nas avaliações para mostrar para a galera, tá? Então o Bruno tá entrando aqui, nós já vamos mostrar para vocês quais são as avaliações que o X permite vocês fazer. Bruno, vou mostrando aí, tu vai narrando, ó. Então o que nós vamos mostrar aí pro povo? A gente vai mostrar um pedacinho aqui do X, que é um módulo de testes físicos. Então dentro desse módulo a gente tem vários testes aí, que nem o João falou, né, que tem testes para vários públicos, né? E nessa última semana a gente lançou 6 testes para realizar com idosos. Uhum. Então daria para analisar vários pontos aí desse case aí que o João vem comentando nessa live, né? Então vamos lá. Dar uma olhada. Específico para idoso agora, tá, galera? Então aqui a gente divide em características aqui biomotoras, né? Valências físicas, ou como é que é o outro nome? Mais moderno do que... Valências biomotoras, Valências né? Biomotoras. Enfim, então para flexibilidade a gente adicionou 2 testes bem bacanas para idosos aqui. Um deles é sentar e alcançar, sentado na cadeira, né? Meio que uma adaptação do famoso banco de Wells ali, né? Uhum. Então aqui está o teste, né? Com a descrição toda do teste, protocolo. Exatamente. Ó, da onde a gente tira, o objetivo, isso aqui é tudo tirado do material científico, né? Que representa e mostra isso. Inclusive normas aqui embaixo, né? As normas de classificação aqui. Uhum. Então esse teste aqui é bem interessante, que ele tem dá para fazer um score negativo nele, né? Mas está tudo dentro do padrão ali para idosos, né? Tu tem como demonstrar para a galera só para ter uma ideia como é que é o teste aqui? Sim, deixa eu... Ó, vamos ver como é que é, só para vocês terem uma ideia, aqui é uma variação do banco de Wells, né? Exatamente. Só que é com vovó na casa do vovô, na casa da vovó lá, ó lá. O vovô vai sentar mais para a beirada da cadeira aqui, né? Deixar a perna preferida estendida, né? Com o joelho estendido. Vamos ver se eu não vou passar vergonha aqui. E aí o negativo é não chegar na ponta do pé, Exatamente. O critério, o 0 é na ponta do pé. Tocou ponta do pé. Tá, passou da ponta do pé, valor positivo. Não chegou, mede o quanto faltou e é negativo daí. Exatamente, perfeito. Então o vovô vai pôr uma mão em cima da outra e vai tentar alcançar a ponta do pé. Ó o Brunão, olha lá, faz de novo aí pra galera ver. Vamos ver se sai mais uma. Olha lá, ó. -2, não, deu uns mais 5 ali mais ou menos. Mais 5 ali, bem. Deixa eu pegar desse ângulo aqui pra galera ver bem, ó, só pra ver, ó. Esse é um teste bem simples, adaptado para idoso, tá? Tem as normas, tem a referência ali científica que nós colocamos no X, tá? Vai lá, pode fazer. Pode ser. Vai lá. Uma mão em cima da outra. Vou desativar os comentários rapidinho aqui, tá? Só pra vocês pegarem, ó. Aí. Marcou a distância ali, né? Então, lembrando que não chegou na ponta do pé, vai ser negativo. Ô Bruno, fala alguma coisa no protocolo, como é que tem que estar o tornozelo aqui, ó. Se tem que estar em dorsiflexão, flexão plantar ou em neutro. Não. Provavelmente em neutro, cara. Porque isso vai alterar, né? A posição do cara ali. Se fizer flexão plantar, se fizer dorsiflexão, vai alterar. Então deixa em neutro o tornozelo, galera, tá? Faz o movimento a última vez aí pra galera ver. Olha lá, ó. Vai à frente. Aqui passou, pega a régua daí, mede ali, né? Quanto que passou da ponta do pé. Passou o quanto faltou, né? Porque... Faz uma ideia aí como se tivesse faltado. Olha lá, ó. Faltou, pega a régua e mede quanto que falta ali. Esse é o teste de flexibilidade. Aí, Bruno, no protocolo tá para unilateral, né? E só para um lado? Perfeito, exatamente. O vovô é descrito aqui no protocolo, né? Que o vovô vai escolher qual a melhor perna dele. Então ele vai poder testar, né? Tem 2 tentativas. Então... Esse é o protocolo padrão, né? Esse é o protocolo padrão. Ó, galera, eu vou dar uma dica para vocês. Já pensando em outras situações, faz os 2 lados, vê a simetria ou simetria dessa flexibilidade. Ah, o melhor perna é essa aqui. Por que a outra é pior? Pergunta pro vovô, por que a outra é pior? E aí faz na outra para dar uma verificada, tá? Sugestão. Testezinho bacana, simples. Pode fazer no apartamento do vovô, se eu vou atender a domicílio. Exatamente. E eu já tenho um diagnóstico ali da flexibilidade do vovô. Não precisa de muito material, né? Só a régua ali. Só a régua que o cara leva e uma cadeira pro vovô sentar. Exatamente. E aí seguir o protocolo. Linhas gerais é esse aí, galera, tá? E aqui no X, ó, roda para baixo ali só pra gente mostrar as normas, ó. Aí tem as normas de classificação por idade, tá? E o resultado aqui abaixo da média, na média, acima da média, o resultado que o vovô vai ter, ó, negativo ou positivo, tá?
Ó, abaixo da média a maioria dos resultados obviamente são negativos, né? Por isso que ele está abaixo da média. Na média ainda assim, e acima da média são valores positivos, ou seja, passa a ponta do pé, né? Até tem um aqui que pro vovô bem idoso, lá de 90 a 94, ele ainda fica menos 1,27 cm, né? Perfeito. E mesmo assim ele é considerado acima da média, pela norma que nós buscamos para colocar aqui no X. Exatamente. É isso aí. E essa é uma norma americana, né? Norte-americana, inclusive, até para destacar isso. Ó, esse dado aí que o Bruno comentou é outra coisa que eu vou colocar para vocês. Ó. A norma é norte-americana, que foi da onde nós buscamos o estudo para isso. O legal, se vocês trabalham especificamente com idosos, criem as normas de vocês. Façam as normas de vocês. Isso é importante porque a norma é americana. É uma população americana que pode ser semelhante, dependendo de onde vocês trabalham, como pode ser muito distante. Então, começa a registrar os dados, aqui no X mesmo, e a partir do registro dos dados no X, começa a ver o que é a média da tua população de idosos. Ou seja, tu está criando uma normalização particular tua para os clientes que tu atua da tua característica brasileira para aquela população carioca, que vai mais para a praia, ou a população aqui do sul, que vive numa cidade mais de frio, tipo Caxias do Sul, Serra Gaúcha, Serra Catarinense, que é mais frio, e o cara já tem menos flexibilidade, caminha menos. Quer dizer, as características até ambientais, geográficas, podem interferir. Então, cria tuas normativas, né? Vamos para outro teste aí, Bruno? Vamos lá, então. Ó, pro vovô ainda, hein? Deixa eu fechar esse aqui. Vai fechar. Então, esse aqui é o teste de flexibilidade adaptado pro vovô. E tem mais um de flexibilidade, de membros superiores, que é de alcançar atrás das costas, né? Ou coçar as costas também é conhecido. Tá. A ideia esse aqui é para membro superior, né? Membro superior, exatamente. Tá. Então a ideia é cruzar os membros superiores. Agora tu vai passar vergonha ou não? Agora eu vou passar vergonha. Não, mas a Letícia passa mais que eu. Já tem Mexa. Então a ideia é tentar alcançar as mãos aqui, né? Uhum. Tu alcançou. Eu alcancei. Então é um resultado positivo, né? Tá. Se o vovô não alcança, então resultado negativo. E mede com a régua também a distância entre os dedos. E aí mede com a régua essa Faz de novo aí que eu vou mostrar pra galera, ó. Então um testezinho bem simples. Ó, jogou lá atrás. Se tocar a ponta dos dedos, zerou, né? E isso. Se passar os dedos aí já é positivo e vê quanto que passou. Exatamente. Com a régua, vai aqui, galera, ó. Mede com a régua aqui e vê quanto que passou um dedo do outro. Deu 3 centímetros, então ele tem 3 centímetros positivo. Zerou, mostra aí, Bruno. Zerou é aqui, ó. O cara fez a posição, simplesmente tocou os dedos ali. E aí, se tiver ruim de flexibilidade de membro superior, como é que é aí, Bruno? Aí tá. Vai ficando afastado, ó. E aí vai pegar a régua e vai medir de um ponto ao outro aqui para ver o score depois e comparar com a norma. Pegou, galera? É isso aí. Testezinho para idoso, faz na casa do idoso, atendimento a domicílio, na clínica, na academia, em qualquer lugar. Qualquer lugar mesmo. Beleza. E aí tem as normas aí? Também temos as normas. Ó, por faixa etária de idoso, olha lá, ó, vai dos 60 anos a 94, tá? E aqui tem as normas, ó, abaixo da média, na média e acima da média, lembrando que é a norma americana aqui também, que foi a fonte que nós tiramos aqui o material, tá? Sempre no material que é norma americana. Mas já é válido para caracterizar e ver. O legal é fazer as normas de vocês também. Feito, Bruno? Perfeito. Vamos lá, vamos para outro teste então aqui, já mostramos para galera. Vamos lá. Teste de potência para vovô a gente não encontrou ainda. Acho que também é... Eu acho que tem uns, tá? Mas a gente vai ter que evoluir nisso aí para ver se dá para adaptar bem. Perfeito. Mas vamos lá. Então vamos lá, força e resistência. Então a gente incluiu mais 2 testes, que seria o de levantar e sentar na cadeira em 30 segundos. Então o vovô vai repetir esses movimentos, né? O máximo de vezes possível dentro de 30 segundos. Galera, aqui ó, eu sou o personal trainer, tá? Eu vou me posicionar aqui, o Bruno tá sentado na cadeira. Essa não é a melhor cadeira pro vovô, por quê? Porque ela é giratória, gira pros lados aí, ó. A cadeira é muito instável para fazer isso aí. Faz numa outra cadeira, tá? E as rodinhas, né? E aí faz. Mas a ideia é o seguinte, tu vai padronizar 30 segundos. Tem descrição para o posicionamento do membro superior? E só não pode apoiar. Se eu não me engano, acho que é cruzado à frente dos membros superiores. Se não tiver, eu sugiro para a galera fazer uma padronização de membro superior, porque interfere, tá, galera? Interfere ali no desempenho do teste. Então, O braço cruzado à frente. Ó, o braço cruzado à frente, tá? Então, o Bruno vai só ilustrar aqui, 30 segundos, cronômetro na mão, explica para o vovô, demonstra, pede para ele fazer 1 ou 2 vezes para ver se o vovô entendeu a metodologia do teste, que é bem simples, né? Sentar e levantar, só que tem que cruzar os antebraços na frente do tórax. Vovô entendeu, tu testou, tá tudo certinho, 30 segundos, atenção, foi, e pede para ele sentar e levantar o mais rápido possível. É isso, né? É isso aí. Então vamos lá, ó, só para ilustrar, ó. Ó, levanta, senta, mas tem que sentar, é o que o Bruno tá fazendo, ó, senta e levanta. E aí é 30 segundos e vê
quanto que o vovô consegue fazer. Eu diria, Bruno, que esse teste é de potência, tá? Porque eu tô jogando o elemento velocidade, cara. Por mais que seja caracterizado na literatura como de força, na minha modesta avaliação, como eu estou jogando um elemento de velocidade, faço o maior número de repetições em 30 segundos, ele vai acelerar. Na condição dele, vovô, gerou potência, tá? Botou o componente de velocidade, gerou potência. Então, um testezinho bem bacana aí, força-potência, vamos colocar assim, de membro inferior, tá? Importante, extremamente funcional. Classificações deles aqui também. Olha lá. E ver que o vovozinho quanto mais idoso vai ficando, né? Mais vai perdendo. Ó, se a gente pegar aqui, ó, abaixo da média, né? Vamos pegar a média que tá aqui, ó, para vocês verem, ó. Só que as idades vão descendo ali, certo? Isso aqui é a classificação, a norma. Então, olha lá, ó, média, ó, ele vai fazendo 19 a 14, aí ele vai baixando. 7 a 12 é lá no vovô de... Tá na média, vovô de 90 a 94 anos. Se ele fizer em 30 segundos de 7 a 12 vezes, sentar e levantar da cadeira, ele tá na média. Para ele tá top, ele tem que fazer acima de 13. Que aí é a característica acima da média pela norma. Acima de 13. Quem é esse vovô? O de 90 a 94 anos. Porque o cara de 60 a 64, ele tem que fazer mais de 20 para estar acima da média. E não mais de 13. Então é óbvio que a faixa etária influencia e o teste aqui, a norma, segue essa lógica aí, né, Brunão? Perfeito, exatamente. Beleza, qual outro teste aí do X aí? Sugestão aqui para o case da vovó para fazer. Flexão de cotovelo também é um que também estava descrito nesse material, né? Tem todo o protocolo aqui para vocês, o objetivo, o material, tá tudo aqui. E, de novo, a fonte, sempre nós colocamos a fonte e as normas, tá? Sempre aí. Quer demonstrar aí pra galera, só para dar uma ideia como é que é? Esse a gente não tem halter aqui, mas o vovozinho vai fazer com halter aqui, né? Na lateral do vai fazer a flexão. Qual o peso? É descrito o peso do halter? 2 kg para mulher e 4 para homem, se eu não me engano. É isso mesmo. Essa é a norma. Essa é a norma. 2 kg. Então isso aí, se eu vou atender a domicílio no cara, eu levo aquele pezinho aquele dia. Se eu trabalho com treinamento resistido elástico, mas naquele dia eu vou fazer o teste com o cara. Se é uma vovó, que é o caso do nosso case, né? Caso do case ficou redundante, mas é isso aí. Leva 2 quilinhos. Se é um vovô, leva 4 quilos. E aplica, né? Como é que é o protocolo mesmo, só pra galera ver? 30 segundos, flexionar o cotovelo aqui o máximo de vezes possível. Também é um teste que vai resultar em força e potência conciliado. 30 segundos, maior número de vezes, flexão de cotovelo. Perfeito. Fala se é lado de dominância motora, alguma coisa assim? Acho que é lado de dominância motora. Ó, Bruno não sabe, vem pro protocolo, é o que vocês vão fazer, ó. Tem no X aí. Lendo o protocolo, qual se fala alguma coisa, se não fala, vocês protocolam conforme vocês acham melhor. Ó. Por isso que nós colocamos o protocolo original aqui. Não põe o... Não descreve, né? Aqui, mas possivelmente falado com... Ó, então vamos lá. Não descreveu o protocolo, sei lá, direito, esquerdo, dominância motora. Vocês protocolem. Eu faço sempre no lado de dominância motora, João. Tranquilo. João, eu faço sempre do lado de não dominância motora. Tranquilo também. João, eu faço do lado de dominância motora e de não dominância motora e cruzo os dois resultados para ver se são iguais. Tranquilo? Só que daí tu vai ter uma informação a mais, né? Tu vai ter informação de simetria e assimetria dessa potência de membro superior. Beleza? Bacana? Tu tem tempo para aplicar lado direito, lado esquerdo para comparar? Tenho, João. Quero saber melhor. Tranquilo. João, tem que fazer super rápido. Bom, então faço só de um lado e aí tu padroniza ou o lado de dominância motora ou não. Entenderam? Tudo tem que ser trabalhado. O dado é científico, a norma é científica, o protocolo está ali. Ele não estabeleceu esse detalhe. Crie daí essa padronização de vocês. Beleza? Dá uma olhadinha o que mais fazer com a vovó aí do nosso case de hoje. Tem um teste de agilidade que é bem bacana também, que é o levantar, caminhar e sentar. Basicamente, o vovozinho lá vai ter um circuitinho onde ele... Ó, tem um protocolo aqui que o Bruno vai explicar para vocês, né, em linhas gerais aí, mas tá tudo aqui, ó, objetivo e o protocolo. É teste de agilidade, né? Isso, agilidade, equilíbrio e velocidade. Né? Ó, esse funcional, né? Aquele que ele precisa da independência motora que foi descrito pelo médico. Exatamente. Então, como é que é? O vovozinho está sentado, ele vai levantar, caminhar até aqui, um cone que vai estar marcado em 2,50 metros aproximadamente. Né? À frente dele. À frente dele, voltar e sentar novamente. Então ele vai fazer esse circuito. Né? Uma vez, duas vezes, por tempo, uma vez. Tempo possível. Então tem um cone à frente dele aqui a 2 metros. Exatamente, 2,5 metros. 2,5 metros. Ele vai levantar, só para ilustrar aí, ó, levanta. Levantou. O cone está ali na frente, fez a volta, voltou, sentou. E aí é o tempo que eu pego, menor tempo. Perfeito. Aí, galera. Um testezinho
muito simples para fazer em qualquer lugar da casa do vovô, na academia também, na clínica, no estúdio, e te dá uma ideia de funcionalidade, porque ele vai ter que dominar a força para levantar da cadeira, ele vai ter que dominar o equilíbrio do centro de gravidade dele para levantar, para deslocar, para fazer a curva pelo cone, para voltar na cadeira e sentar. E um detalhe, ele tem que fazer isso no menor tempo possível, e aí gera velocidade com agilidade, controle motor, destreza motora e competência de força também para levantar e sentar, que tu já tinha avaliado naquele outro teste de sentar e levantar da cadeira, que era só sentar e levantar em 30 segundos. Então veja como vai se complementando e tu tens aí uma bateria de teste para ir identificando várias nuances motoras e de força do vovô. Viu que bacana? Simples de fazer. Tem que fazer, galera. São dados que vão ajudar muito na interpretação daí, se eu vou iniciar com treinamento funcional, se eu vou iniciar com treinamento de força, se eu vou iniciar com treinamento de hipertrofia com o vovô. Isso vai me dizer qual a melhor estratégia diante dos resultados dele. Vamos seguir aqui, tem mais um teste, né? Mais um teste. É o último, né? Para vovô. São 6 testes na bateria. Então, fechando aqui. O último teste é de capacidade aeróbica, né? VO2. Exatamente, é uma caminhada de 6 minutos. Caminhada de 6 minutos, beleza. Então é montado um circuito, né? Ele também é um teste interno, dá para fazer, tem que ter um espaço um pouquinho maior. É um circuitinho de 45,5 metros, basicamente. E esse circuito ele vai ser marcado ali a cada 4 metros, né? 4,5 metros. E aí o vovô deve circular, né? Percorrer esse circuito o mais rápido possível, sem correr, né? Inclusive. E aí vai ser cronometrado, cronometrado não, deixa eu ver, acho que é o número... É a distância total percorrida que o vovô vai fazer. E quanto tempo ele tem mesmo para fazer? Ele tem 6 minutos. 6 minutos para fazer o circuitinho. Exatamente, maior distância possível dele. Aí ele tem que caminhar o mais rápido possível. Perfeito, ao redor do circuito. E aí tem uma equaçãozinha para transformar em VO2 ou o score depois está pelo deslocamento? O score está pelo deslocamento, deixa eu ver. Então vamos lá, ó. Consigo clicar aqui. Ó, faixa etária, tá lá, ó, o deslocamento dele percorrido, ó, ele aqui em metros, né? Exatamente. Aqui é 557 metros, 512 metros, né? Ó, conforme a idade. E aqui abaixo da média, na média e acima da média. Certo, galera? Então aqui o deslocamento dele em metros. Detalhes aqui, ó, pro circuitinho aí talvez na casa do cara não dê, depende, na garagem dá para montar, vai depender aí de como é que ele mora. Mas na academia, certamente lá na sala de ginástica, tu consegue montar um circuitinho básico pro vovô fazer. E aí o deslocamento dele, 6 minutos. 6 minutos. Maior deslocamento possível está dentro daquilo ali. Então quem tem uma condição cardiovascular melhor, vai deslocar melhor. Só que lembra o seguinte, não é só a situação cardiovascular. A independência motora dele vai pesar aí. E aí tu já fez o teste de sentar e levantar da cadeira, tu já fez o teste da mão, já fez o teste de flexão de cotovelo, já fez o teste de levantar e voltar a sentar. Ou seja, tu já avaliou a agilidade, já avaliou a destreza motora, o nível de força funcional dele, e aí tu fecha com um testezinho cardiovascular que depende também das outras valências biomotoras. Show de bola! Com esses 6 testes e os 6 resultados na mão, tu consegue interpretar melhor a condição do teu vovô. E tem a classificação, se o cara ficou abaixo da média, na média ou acima da média. E lembrando que isso é uma norma americana de onde nós tiramos o estudo. É interessante vocês criarem as normas de vocês. Vai registrando, fazendo média, identificando como é que está indo os vovôs ali. Tu pode fazer um posto percentil, se entender disso. Pode fazer média e desvio padrão, se entender. Essas estatísticas básicas vão te ajudar a criar uma normazinha para a característica do teu idoso aqui na tua região, aqui no Brasil. Porque a norma é americana. É legal seguir a norma ainda porque dá uma orientação geral, mas era legal fazer uma norma específica. É isso, Brunão? É isso aí. São os testes aí da bateria para idosos. Bem bacana, bem completo. Os testezinhos. Show, galera. Ó, então, como vocês viram, é no X, tá? Nós abrimos aqui para a proposta nossa. Como eu disse, vocês podem fazer uma planilha, vocês podem usar outra plataforma, mas aqui no X, entre várias outras avaliações físicas, falando só da avaliação física, para idoso tem esses 6 testes aí que são extremamente versáteis, né? Passa pela flexibilidade, desempenho motor, agilidade, destreza, que é o que o idoso precisa, né? Força, e aí tu mede tudo com esses testes e tu tem um score para ver se ele fica, se, por exemplo, ficou em todos abaixo da média, pô, o idoso tá fraquinho, né, meu? Tem que dar uma trabalhada melhor. Ficou todos acima da média, bom, em relação à norma americana, meu vovô aqui tá bem, eu já posso intervir com um treinamento mais... E ao fazer esses testes, tu vai observar ele fazendo. E ao observar o vovô fazer esses testes, tu começa a identificar a destreza motora dele, se ele consegue fazer melhor ou não. Então é bem bacana.
O negócio é fazer o teste, é fazer o trabalho produzir, né? Vou dar uma sugestão para vocês. Gostaram da live de hoje? Gostaram da estratégia da live de hoje? Um estudo de caso, um case? Quem está desde o começo da live aqui, tenho certeza que pegou bastante informação para raciocinar, né? E teve alguém que comentou hoje à tarde, no nosso desafio que a gente lançou, que ficou bem bacana, não me lembro o nome agora de quem comentou, que é uma frase que eu uso: tu não prescreve para uma média, tu prescreve para um indivíduo. Então tu precisa conhecer esse teu indivíduo. E tu conhece como? Com a anamnese, como eu descrevi ao longo do case, e testes físicos. E a partir disso tu conheceu o teu indivíduo. Ao conhecer o teu indivíduo, tem condição de prescrever, certo? Então essa é a proposta nossa aí para fazer, para trabalhar o processo. Beleza, galera? Bruno, tem alguma coisa para comentar para a galera aqui? Tem só um detalhezinho aqui que eu queria mostrar para a galera, que é a entrega desse teste aqui, né? Que Opa, fica bem bacana. show, olha lá, ó. Então, o cliente de vocês ele não vai ver os números, né, digamos assim, da forma que a gente apresentou na tabela. Isso é para vocês estudarem, né, observarem. Ele vai ver essa escalinha aqui que fica um pouco mais fácil de compreender, né? Dentro da norma, aquela escala, exatamente, a gente criou uma escalinha aí com cor, né, que fica legal para ele. Na média ele está ali entre o vermelho e o verde. Exatamente. Abaixo da média, como é que vai ficar pro cara? Então ele vai, essa bolinha aqui, né, que é o resultado do vovô, ele vai correr para cá, né? Então, é bem intuitivo, porque ele vai ver que é vermelho, a ideia é que, pô, não tá legal, né? Tá piorando ou tá melhorando, né? Isso, com o passar do tempo, a gente vai vendo daí. Isso é o que sai para o cliente, né? Exatamente. Aquela norma é para guiar o profissional com os números. O cliente vai ver uma escalinha colorida. É um vovô, né, galera? Isso aqui para um vovô faz muito mais sentido do que um número lá de norma pro vovô. Ah, ó, vovô, dona Terezinha, pensando que a vovó é minha mãe lá, né? Que é a dona Terezinha. A senhora tá bem no meio aqui, ó. A senhora não tá ruim, mas a senhora também pode melhorar. Pra gente ir pra esse verdinho aí. Pô, isso aqui é extremamente, pro vovô, fácil de compreender, né? Intuitivo e tudo mais, né? A leitura, né? É bem interessante mesmo. Então, ó, essa é a ideia do X, é tentar ajudar não só nós, o profissional, a fazer, quanto ao nosso cliente entender o nosso pressuposto, o resultado dele, né? Essa é a ideia. Então, vejam só. Vou encerrando a live por aqui. E nós vamos agora toda quarta-feira fazer essa estratégia. Vai ser um desafio ou prescritivo ou avaliativo, que normalmente a gente vai tentar vincular aos processos que podem ser feitos no X, como vocês viram, tá? Então hoje aqui nós demos uma ideia com esse desafio de como trabalhar com idoso, raciocinar alguns aspectos. Esgotamos o tema aqui? Lógico que não, né? Colocamos uma pimenta aí nessa discussão com algumas situações para se pensar. A ideia é, ó, hipertrofia cerebral, raciocínio, hipertrofia cerebral, tá? Beleza? Então, galera, agradeço demais aí a participação de vocês, os comentários, né? A interação aqui foi bacana pra caramba. Valeu, pessoal. Obrigadão. Tamo junto.